Você sabe o que é fonoaudiologia? Uma palavra meio estranha, né? Diferente. Eu também não sei, mas nós vamos saber agora, porque eu vou conversar com a doutora Karine Rain, que é uma fonoaudióloga. Doutora Karine, fala pra gente o que é a fonoaudiologia. Tudo bom, Perla? A fonoaudiologia é uma ciência que cuida especificamente dos distúrbios da comunicação humana. E aí eles são relacionados à voz, à fala, à linguagem, né, escrita e falada, às questões de deglutição, respiração, mastigação e da audição humana. Então, todo e qualquer distúrbio relacionado a essas questões, né, do ser humano são tratados pela fonoaudiologia. E você, como fonoaudióloga, você trata alguma área específica? Bom, a minha especialidade é na área de voz. E aí eu tenho um público variado, desde professores, cantores, atores, todos os profissionais que usam a sua voz na comunicação. E é muito prazeroso, assim, tratar esses profissionais, porque é um trabalho enriquecedor, que vai até além do campo da doença. Então, a gente acaba, muitas vezes, trabalhando o aperfeiçoamento da comunicação, o aprimoramento, o medo de falar em público. Então, é uma área que se aprofunda mais na questão mesmo da fala e do uso da voz profissionalmente. É, porque um professor usa muito a voz, às vezes usa errado, né? Um cantor que canta no lugar errado, a voz, né, mal colocada, acaba ficando rouco, né? E tendo problema. E ele precisa da voz para trabalhar, para ganhar dinheiro, né? E aí, quanto tempo, mais ou menos, chega um cantor que está rouco, um professor, quanto tempo com o seu tratamento ele fica bom? Assim, o mais importante é que as pessoas entendam que qualquer sintoma de alteração na voz, se deu 7 dias e essa voz não melhorou, a pessoa tem que procurar um otorrino, Perla. Por quê? Se a rouquidão ela é um sintoma muito comum, só que se ela não for investigada, ela pode ser desde uma simples disfunção até mesmo câncer de laringe. É, mas porque, por exemplo, às vezes a pessoa também fica rouca porque está resfriada e depois passa, é isso. Está dizendo quando não passa, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente considera uma rouquidão normal são 7 dias. Passado esse período, a pessoa não teve nenhuma infecção de garganta, não teve nenhum resfriado e permanece rouca, é interessante investigar. E aí, assim, o uso da voz inadequado também provoca as alterações de voz. Então, o meu conselho para profissionais da voz é que, antes que o problema apareça, tenha pelo menos uma orientação com o fonoaudiólogo. Porque, às vezes, a pessoa pensa que não faz o uso inadequado e aí o desgaste contínuo acaba provocando uma alteração. Isso em relação aos profissionais da voz, né? Cantores e tal, você está falando dessa disfunção. Agora, o público em geral. Por exemplo, uma pessoa que não trabalha com a voz, não é profissional, ou uma criança, um adolescente, onde eles poderiam ter problemas de voz? É muito comum, assim, as pessoas terem problemas de dicção, dificuldade para falar em público, pelo menos é a minha demanda. Eu já tenho 9 anos de experiência no mercado e eu vejo que, assim, é a primeira demanda. E aí o problema de voz realmente só vai aparecer se a pessoa faz um uso contínuo. E aí o que acontece muitas são pessoas que falam muito alto, falam muito baixo, falam muito rápido ou falam muito devagar. E aí, como precisam da comunicação no seu dia a dia, acabam precisando da nossa ajuda para que isso possa se tornar mais natural, porque isso é um sofrimento para a pessoa. É, tem gente até que não consegue falar direito, assim, fica com vergonha, né? Agora, assim, por exemplo, dá dicas para o nosso telespectador sobre como fazer se for numa boate, um adolescente vai numa boate ou vai no Maracanã, como a pessoa deve se posicionar? Ou fone de ouvido, como é que é na vida do dia a dia? É muito importante que as pessoas tenham a consciência do seguinte: a voz, ela é um instrumento. Só que é um instrumento sem substituição, por enquanto. Ainda a gente não tem nenhum caso de sucesso de transplante de laringe. Então, assim, se você, por exemplo, tem um instrumento que quebra, basta você ir numa outra loja e comprar um novo instrumento. Mas se sua voz acontecer de se prejudicar, você não vai ter uma substituição. Então, evitar falar em competição com ruído, ou seja, vai a uma festa, preferencialmente conversa perto da pessoa, articulando mais as palavras do que tentar competir com uma caixa de som.
vai ao jogo, eu sei que é importante torcer, eu também vou aos jogos, eu gosto de gritar quando o meu Flamengo faz gol, mas em compensação tem que ter o certo cuidado, porque se você tem como hábito ir a muitos jogos, existem pessoas que gritam num jogo e no dia seguinte acabam tendo um problema de voz. Então evitar gritar, evitar falar em competição de ruído, quando for uma festa, procurar no dia seguinte ter uma hidratação muito forte, bebendo bastante água, ingerindo outros líquidos para poder não ter o desgaste normal, né, do uso da voz. E em relação ao fone de ouvido, que eu sou professora também, vejo que os meus alunos, às vezes, com fone muito alto, eles começam a não escutar direito. Isso é um distúrbio que tem sido muito sério na área de fonoaudiologia. Várias pesquisas estão sendo realizadas, porque antes essas perdas auditivas aconteciam só em trabalhadores de chão de fábrica, né, que ficavam expostos a ruídos. E hoje o uso constante do fone de ouvido pelos adolescentes e até pelos adultos tem causado lesões sérias no ouvido e são lesões irreversíveis, porque são provocadas por ruído. Então, porque quando você coloca o fone, o som ele é amplificado muito mais vezes do que o som externo. Então, assim, os ruídos aqui de fora, eles são atenuados pela membrana timpânica, que é o tímpano. E aí, se você coloca o fone direto, não tem uma distância, então a onda ela entra direto, a onda sonora. Então, o impacto é muito maior do que o ruído ambiental. Então, a perda, hoje considera-se que se você faz o uso de fone todo dia, em um ano você já vai ter uma perda significativa auditiva. Correr para avisar para os meus alunos pararem de escutar fone, que adolescente adora ficar com aquele fone alto, né? Então, Karine, fala assim pra gente agora, por exemplo, mudando de assunto, mas continuando no mesmo assunto, como é que uma pessoa leiga, né, como nós somos, pode ter acesso a esse tratamento, a fonoaudiologia? Como é que a gente pode saber aonde encontrar fonoaudiólogos? Como é que funciona isso? Olha, o serviço de fonoaudiologia é oferecido no governo, né, em postos de atendimento, em hospitais, e você também pode procurar clínicas e consultórios especializados. Aqui eu estou na Fonomed, Serviços Médicos, que fica aqui na Rua Barata Ribeiro, 543, sala 202, desculpa. O telefone daqui é 3208-3655. E as pessoas que tiverem dificuldade a esse acesso, podem aproveitar, porque agora, no dia 9 de dezembro, vai ser a comemoração do Dia do Fonoaudiólogo. E aí nós temos uma campanha feita pelo Conselho Regional de Fonoaudiologia que se chama Atenção à Comunicação Humana. Então, vários eventos acontecem na cidade, em polos, em shoppings, às vezes em praia. E aí é a oportunidade das pessoas irem no contato inicial, porque as pessoas ainda acreditam que a fonoaudiologia só é para tratar a fala errada da criança, típico do Cebolinha, e a nossa profissão atua em todas as áreas, desde o bebê até o idoso. Quer dizer, então, quem quiser aproveitar nesse dia 9 de dezembro, procura algum polo que tenha num shopping, algum lugar na praia, alguma praça, para já começar até a fazer, de repente, um exame e daí se encaminhar para alguma coisa, para um tratamento, se for o caso. Uma orientação pelo menos básica. E se tiver essa dúvida, pode ligar aqui pra gente, que nós vamos dar outras orientações. Entrar no site do Conselho Regional de Fonoaudiologia, que tem do Rio de Janeiro especificamente, né? Para que você tenha uma orientação, ou mesmo da sua cidade, porque às vezes a pessoa em outra cidade não tem um conselho ali, porque é um conselho regional por estado. Olha, muito obrigada pela sua entrevista, maravilhoso, tirou várias dúvidas, inclusive minhas. Eu tenho certeza que tirou dúvidas de vocês também, telespectadores. Eu te agradeço muito, Karine. Você foi um esclarecedor aberta sobre as questões. O seu telefone vai ficar aparecendo aqui para todo mundo que quiser. Você que queira, fique com a gente. Procura realmente o tratamento, procura depressa antes que seja tarde. Eu sou Bela Rose e você está no Que Delícia Show. Show.